Bom dia, glória a Deus, aleluias. Um dia abençoado a todos nessa manhã de domingo. Estamos aqui no Monte das Oliveiras, mais uma vez, para glorificar o nome do Senhor Jesus através da palavra dele, Estamos aqui já desde as 9 horas da manhã, Já vai dar 11 horas aí, nós estamos aqui orando, lendo a palavra, E Deus veio falar em nossos corações através da palavra dele, palavra essa que se encontra no livro de João, e no livro de Apocalipse. Nós lemos um pouquinho no livro de João, no seu capítulo 3, onde a palavra vai dizer que Jesus manteve um diálogo com um certo homem, chamado Nicodemos, homem este que era mestre da lei, conhecedor da lei, fazia parte do conjunto de sacerdotes, de líderes espirituais, da época. Conhecia, a palavra, conhecia a lei, os ensinamentos da lei, mas não conhecia Jesus, é claro, Muitos conhecem a lei, conhecem o Alcorão, conhecem, o Pentateuco, conhecem tudo da lei, mas não conhecem Jesus. E é aí que está o problema, irmãos. É aí que está o problema. Porque somente através de Jesus a gente conhece o caminho, porque o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém acha ou encontra ou vai para a salvação se não for através do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho. Eu posso buscar todas as direções, todas as diretrizes do mundo, eu posso buscar todos os caminhos, Eu tive um pastor que já falecido, Deus o tenha, maravilhoso Bispo Miguel Viana, Ele costumava dizer o seguinte: Paiva, meu pastor Paiva, eu falava: fala, bispo. E ele dizia: todos os caminhos levam a Deus. As pessoas que pregam isso aí pelo mundo afora, elas não estão totalmente erradas, Elas dizem que todos os caminhos levam a Deus, porque Deus está em todos os lugares. E isso não é uma mentira. Eu dizia: por que, bispo? E ele falava: todos os caminhos, seja ele qual for, idólatra, feitiçaria, macumbaria, satanismo, os ateus, todos esses caminhos levarão o ser humano a Deus para serem julgados, e muitos deles serão condenados. Então não existe um caminho que não leve a Deus. Todos os caminhos levam a Deus para julgamento. Agora, o caminho que leva para o Pai, para ser filho, para viver eternamente com o Pai, na presença do Pai, esse caminho chama-se Jesus, não tem outro. Os outros caminhos levam a Deus, porque Deus vai julgar toda a nação, todo ser humano vai passar pelo julgamento, exceto aquele que foi direto para o Pai. Esse não passa pelo julgamento, porque esse já está absolvido pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus derramou o sangue dele na cruz para salvar todos aqueles que a ele se chegam com o coração contrito, com o coração arrependido e que não quer mais o pecado, que não aceita mais o pecado na sua vida. Esses irão direto para o Pai, porque seguiram qual caminho? O caminho chamado Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Não é a Deus, é ao Pai celestial. A Deus todos irão para serem julgados. Eles vão a Deus porque Deus, esse Deus a quem eles estão indo, não é o Pai deles, é apenas Deus. Porque na verdade João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer Jesus, que é a verdade, porque também
em João capítulo 1, vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu tenho que conhecer a palavra, a verdade, eu tenho que conhecer Jesus para ir ao Pai. Não a Deus, ao Pai, porque Deus passará a ser o meu Pai. O próprio Deus diz isso: naquele dia eu serei para ele Pai, e ele será para mim Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse 21. Nós seremos filhos e Deus será o nosso Pai. Nós teremos um Pai para sempre, para toda a eternidade. Mas é preciso nascer de novo. Foi o que Jesus estava ensinando a Nicodemos no capítulo 3 do livro de João. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em contrapartida, muitos estão adotando como pai ao diabo. Por quê? Porque está escrito em João 8,44. As pessoas que não querem Jesus, atendem por pai ao diabo e querem satisfazer as vontades desse pai. Por quê? Porque esse pai não se firmou na verdade, é um mentiroso, engana todo mundo. E as pessoas se sentem felizes na presença dele, mas ele é homicida desde o princípio porque não se firmou na verdade. Quando ele fala mentiras e te engana, ele está falando dele mesmo, do que ele é próprio. Ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Então todo aquele que rejeita Jesus e se satisfaz nas coisas mundanas, esses têm como pai ao diabo. Seguirão o caminho que o diabo indicou, e esse caminho levará a Deus para julgamento e para condenação eterna. Mas aquele que segue o caminho chamado Jesus, esse irá direto para o Pai, se tornou filho, ainda aqui na terra. Por quê? Porque nasceu de novo. É necessário nascer de novo para ser chamado de filho. Aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, não será chamado filho, porque não nasceu de novo, continua como velha criatura, mesmo às vezes como crente. Está na igreja, ora, ajoelha, faz lindas orações, prega que é uma maravilha, né? Fala do evangelho, mas ainda continua como velha criatura, porque no oculto humano, porque para Deus não há oculto, Deus revela o escondido. A pessoa está cometendo vários erros, fazendo várias coisas que desagradam a Deus. Às vezes não é coisa nem tão maligna, mas uma televisão que se assiste numa programação maligna, isso desagrada a Deus. Uma novela que se assiste na televisão, uma novela essa que foi oferecida a Satanás para que tivesse audiência, isso desagrada a Deus. Um filme que só fala de atrocidade, de maldade, que mata, que destrói, isso desagrada a Deus. Uma programação que te leva à pornografia, que te leva a coisas erradas, a droga, que faz apologia às drogas, músicas que fazem apologia à droga, crime, isso desagrada a Deus. E tem muito crente, aspas, né? Dizendo ser crente e participando dessas coisas. Salmo de número 1, né? Bem-aventurado aquele que não se assenta na mesa dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário nascer de novo, como diz João, capítulo 3, do versos 3 ao 7. Vamos ler, né? Eu vou ler juntamente com você rapidamente, né? Para você ter um pouquinho de entendimento do que Jesus está falando aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? Diz assim o versos 3 do capítulo 3 do livro de João. Vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, nunca entrará no reino de Deus aquele que não nascer de novo. Disse-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez?
Respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que é nascido da carne, vive na carne fazendo a vontade da carne, está escrito. E aquele que é nascido do Espírito, vive fazendo a vontade do Espírito. Gálatas capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai nos ensinar sobre isso, né? Que há uma guerra entre a carne e o Espírito. O Espírito quer que você faça as coisas corretas, certas, ande correto diante de Deus. Já a carne quer que você cometa pecados. A carne quer que você se divirta com as coisas do mundo. A carne quer que você pule carnaval. A carne quer que você assista novelas malignas. A carne quer que você ouça músicas mundanas. A carne quer que você faça somente a vontade do inimigo de nossas almas. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer claramente: louvado seja o nome do Senhor, sujeita-te somente ao Senhor Jesus, Espírito, louvado seja o nome do Senhor, rejeita o diabo e ele fugirá de vós, glória a Deus, carne. Então, irmãos, que nós possamos rejeitar a vontade de querer pecar, rejeitar o desejo de fazer as coisas do mundo, se alegrar momentaneamente nas coisas que o mundo oferece. Jesus recebeu 3 ofertas de Satanás e rejeitou as 3 e foi santificado naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para passar pela tribulação, para passar pelo batismo do fogo. Jesus passou no batismo do fogo e deu exemplo para todos nós passarmos também. João Batista diz: eu vos batizo com água. Por quê? Porque a água limpa, a água purifica, né? Os judeus usavam água para se lavarem, para purificarem as mãos, para comerem. João Batista veio purificando com água, batizando com água, mas ele próprio diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não pense você que falar em língua estranha te dá a certeza de que você é batizado no Espírito. Não, irmãos. Tem muita gente falando língua estranha e nunca experimentou da verdadeira espiritualidade de Deus. Tem muita gente falando línguas diferentes, estranhas, que ninguém conhece, mas nunca experimentou a presença espiritual de Deus na vida dele. É só emoção, é só momento de alegria, é momento de satisfação para a carne. Busque conhecer Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecer Jesus, examinar as Escrituras, porque nelas estão o testemunho a respeito de Jesus. E são elas que te mostram o caminho para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O conhecimento da palavra, o entendimento daquilo que Deus quer para a tua vida é necessário para que você se santifique, para que você se purifique, para que você rejeite as coisas mundanas. Muitas coisas no mundo, aliás, tudo no mundo é para a nossa perdição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estaremos perdidos por toda a eternidade no fogo eterno, no inferno, aonde habitará todas as hostes malignas e todos aqueles que seguem a Satanás, todos aqueles que seguem a besta, todos aqueles que seguem o falso profeta, estarão lá, sofrendo por toda a eternidade. Mas a nova criatura, aquele que rejeitou o mundo, aquele que não quis as coisas do mundo, aquele que fez como Daniel, que rejeitou o manjar do rei, aquele que fez como José, que rejeitou a oferenda da mulher de Potifar, aquele que rejeitou tudo que o mundo oferece, aquele que buscou fazer a vontade de Deus, aquele que rejeitou o desejo da carne, esse está renovado, este está purificado, este tem direito a entrar pelas portas celestiais. Que portas são essas, pastor? É a nova terra, porque a Bíblia Sagrada em Apocalipse 21 vai dizer: eis que vejo, eis que eu vi
Um novo céu e uma nova terra, vi novos céus e uma nova terra. Deus está criando novos céus e nova terra. E essa terra, e esses céus, e esse mar, e tudo que a gente vê agora, passará. Mas a palavra do Senhor não há de passar. Se Ele está dizendo que está criando novos céus e nova terra para ali nós habitarmos, é porque Ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquele grande dia nós adentraremos pelas portas da Nova Jerusalém, que desce do alto, Apocalipse 21. Vem de Deus essa cidade, aonde nós iremos morar por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lá em Apocalipse 21, versículo 4, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor diz assim para mim e para você, ó: eis que enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tormenta, porque todas as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo na minha e na sua vida, mediante nós rejeitarmos. Não é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, não é ser batizado numa piscina ou no rio, não é ir para a igreja, não é ir ajoelhar e orar, não é jejuar, não é subir monte, não, irmãos, é rejeitar o mundo e viver para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Rejeitar as vontades mundanas, rejeitar as coisas do mundo e viver somente para Deus, buscar as coisas do alto, buscar a presença de Deus, largar as coisas do mundo. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia Sagrada. Todo aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Eis que você, para ser nova criatura, precisa se tornar templo e moradia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coríntios 6,19. Você é moradia de Deus. Então, purifique esta moradia, limpe, santifique esta moradia para que o Espírito Santo permaneça em ti e em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo oferece alegrias momentâneas, mas o Senhor te oferece uma eternidade para viver na presença dEle. Escolha. O diabo te oferece uma eternidade para viver no sofrimento. Mas Jesus te oferece a vida eterna e vida com abundância, alegria, paz e felicidade. Toda lágrima será enxugada e toda dor chegará ao fim. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais doenças, não haverá mais tormentas, porque esta cidade que Deus está preparando, Satanás não sabe o caminho, mas esta cidade em que nós ainda habitamos, ela pertence ao diabo. O mundo jaz no maligno. Este mundo é do inimigo de nossas almas, porque Adão entregou esse mundo na mão de Satanás quando aceitou comer do fruto que estava na árvore, que não podia ser comido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele dia, Adão entrega na mão de Satanás um documento assinado dizendo: agora você comanda tudo nesse mundo. Faça a sua vontade, faça aquilo que você quiser no mundo. Foi o que Adão fez com a humanidade. Mas Jesus veio para anular todas as coisas que a velha criatura fez e faz. Jesus anula todas as ações que a velha criatura fez e faz, porque a Bíblia Sagrada diz que dos seus erros não me lembro mais, passou, é passado, agora você é nova criatura, porque agora você rejeita as coisas do mundo, porque agora você só vive para Deus, agora você busca a santidade, você busca a purificação, você procura se santificar na presença de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Jesus ora pedindo ao Pai para que santificasse os discípulos, dizendo: Pai, santifica-os em quê? Na tua palavra. A palavra de Deus é que santifica, irmãos. Não é a língua estranha que santifica o homem, mas a palavra, o conhecimento da palavra. Pai, santifica-os na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Eu posso falar em 1000 línguas
e ninguém entender nada. Mas se eu falar a língua da palavra de Deus, todos irão entender e irão buscar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Fale em línguas, profetize, cure, liberte pessoas, mas tudo isso através da palavra da verdade. Não por emoção no coração, não por momentos de alegria, não por momento de satisfação da sua própria carne. Faça a vontade de Deus, santifique-se, purifique-se no Senhor e Ele abrirá as portas dos céus para você entrar naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que recebe Jesus e pratica as obras de Jesus e faz a vontade de Jesus, passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A morte não tem mais poder sobre aquele que rejeita o mundo e vive para Deus. Glória a Deus, aleluia, porque naquele grande dia o Senhor nos colocará novamente na presença dEle para viver eternamente com Ele, em paz, alegria e felicidade. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe e que essa palavra possa fazer parte, a partir de agora, da sua vida e que você busque a salvação, que você busque a purificação, que você busque a santificação, que você busque nascer de novo. Se não nascer de novo, não verá a Deus. Se não nascer de novo, não entrará nas cidades celestiais. Se não nascer de novo, não haverá salvação. E para nascer de novo, é preciso conhecer o Senhor Jesus. Ele é quem te renova, Ele é quem te refaz, Ele é quem faz novo todas as coisas. Jesus faz novo todas as coisas. A velha criatura precisa morrer para que a nova viva eternamente na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus os abençoe. Não deixe de dar o seu likezinho nesse vídeo, né? Entra aí, dá um toquezinho no like, não custa nada, para que a plataforma entenda que os vídeos são agradáveis, né? Se você não gostar, tudo bem, não tem problema. Mas se gostou, se entendeu a mensagem, se quer ouvir outras mensagens como esta, compartilhe essa com pessoas que você conhece, né? Compartilhe com muitas pessoas, dê like, né? Dê o teu gostei. E faça comentários aí também, né? Comente, fale o que você pensa, o que você acha, o que você entende. Pastor, não é bem assim, eu não entendi isso aí, né? Fale aí, ou entendi, pastor, que palavra, gostei, muito bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas faça um comentário. Jesus é bom, irmão. Vamos divulgar a palavra de Deus gratuitamente. Né? Vamos divulgar a palavra de Deus gratuitamente. Não tem nada escrito aí embaixo com letrinha miúda para você fazer oferta, para você mandar dinheiro, nada disso. Aqui é divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Esse é o intuito, esse é o desejo do coração desse humilde pastor que fala contigo. Compartilhe, dê um like, divulgue, né, a palavra de Deus, para que todos os homens sejam salvos. É o que o Senhor pede em Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 2. Para que nós venhamos a levantar mãos santas e venhamos a orar por todas as pessoas, para que todos os homens tenham conhecimento da verdade e assim sejam salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe, os guarde, os proteja de todo mal. Que o Senhor guarde a tua alma, guarde o teu espírito, guarde o teu corpo físico das doenças deste mundo. Que o Senhor te liberte, te cure, te salve e tire essa enfermidade que pairou sobre a tua vida. Em nome de Jesus, nós cremos no milagre e essa enfermidade já bateu em retirada em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Dê teu like, não esqueça, tá? Jesus abençoe. Inscreva-se no canal. Jesus é bom. Glória a Deus e aleluia.